Olá. No contexto da modernidade, do pensamento moderno, da filosofia moderna, muitas questões foram colocadas. Ou seja, um grande ponto que muitas vezes se refletia ou se questionava ou se problematizava era justamente sobre a questão do conhecimento humano. O que é de fato o conhecimento? Como ocorre o conhecimento? Qual é o fundamento, enfim, do conhecimento humano? E qual é a origem das nossas ideias? Quando nós analisamos conceitos, noções, ideias, uma questão também que era fundamental é a própria questão da causalidade, ou seja, nesse processo todo de discussão do que é o conhecimento e a origem das ideias, também muitas vezes se discutia se a causalidade era uma coisa de fato inscrita na própria realidade ou se é algo simplesmente presente na nossa mente. A gente vê claramente que o mundo moderno ele passa a ter uma preocupação muito grande, não só sobre a questão de qual é o objeto do conhecimento, o que é de fato, enfim, essa realidade que nós tentamos conhecer, mas parece que antes de tudo se faz necessário analisar qual é o fundamento desse conhecimento, qual é de fato o seu ponto de partida, ou, como alguns vão preferir dizer depois, é preciso analisar antes de tudo quem é esse sujeito do conhecimento. Ora, nessa discussão toda é que vai surgir então duas correntes muito fortes e presentes na filosofia moderna, que vai ser o racionalismo e o empirismo. Ora, o que vai caracterizar o racionalismo, no sentido bem genérico, é justamente a ideia ou a perspectiva ou o entendimento de se atribuir à razão humana a capacidade exclusiva de conhecer, e de estabelecer a verdade. A grande característica, de fato, do racionalismo é justamente essa. Ou seja, quem realmente pode conhecer? Ora, é por intermédio da razão que o ser humano conhece, e é por intermédio dessa razão que nós vamos ter os critérios para poder distinguir o verdadeiro do falso. Quem estabelece a própria verdade, portanto, é a razão. Portanto, nessa perspectiva racionalista, considera-se a razão como algo extremamente independente da experiência sensível. Por quê? Porque a razão é algo a priori, é algo anterior a qualquer experiência, E portanto, ela é independente da experiência, posto que ela é inata, já que ela é a priori, ela é inata, ela é imutável e ela é igual em todos os homens. Logo, uma das coisas também que vai estar extremamente presente no racionalismo, além desses dois pontos que eu já chamei aqui a atenção, é justamente essa rejeição dos sentimentos ou das emoções, no sentido de que os sentimentos venham a intervir nesse processo, Ou seja, no domínio do conhecimento, a única autoridade é a razão. Então nós vemos claramente nessa postura racionalista que aquilo, por exemplo, que os medievais propunham, essa coisa do diálogo de fé e razão caminharem juntas, não. Aqui no mundo moderno, nessa perspectiva bem racionalista, ocorre essa separação. O que nós temos, seja no âmbito ali da reflexão filosófica, como também depois na própria questão da ciência, em primeiro lugar, de fato, é a razão que é vista como a única autoridade no âmbito
do conhecimento. E muitos nomes, né? O primeiro grande nome, evidentemente, que vem à nossa mente é René Descartes. Então, Descartes, ele, de fato, não é à toa que ele é considerado pai, digamos assim, desse pensamento moderno, né? O racionalismo cartesiano é um grande exemplo disso, ou seja, todos sabem como que Descartes ele foi procurando colocar tudo em dúvida para atingir uma primeira certeza, porque ele dizia que o que ele precisava era isso, ele precisaria encontrar uma primeira certeza e a partir dela fazer a reconstrução do edifício do saber, porque no entendimento de Descartes, né, a tradição, a única coisa que deixou para nós foi um monte de incertezas. Então ele vai fazer uso de toda aquela questão do método, né, da dúvida metódica, né, procurando colocar em dúvida principalmente aquilo que nós aprendemos pelos nossos sentidos, né, colocando que, de fato, os sentidos falham, né, são paradoxais, e nós precisamos fazer a reconstrução do edifício do saber, apoiado principalmente no nosso pensamento, né, apoiado na nossa razão, e a partir disso, colocando tudo em dúvida, chegando a uma primeira certeza, e a partir dessa primeira certeza, fazendo toda a reconstrução. Evidente que vão existir também outros racionalismos, de Leibniz, de Spinoza. Então, ali no contexto do século XVII, nós vamos ter muitos autores que, apesar das diferenças entre eles, evidentemente, no modo de pensar, há essa hipervalorização da razão. E quando nós olhamos a tradição empirista, quando nós vamos ali para a questão do empirismo, toda essa problemática do conhecimento, da origem das ideias, né, de como analisar a questão da causalidade, tudo isso também, de uma certa forma, está presente. A grande questão é que os empiristas eles vão entender ou vão explicar o conhecimento a partir da experiência, né? A partir dessa questão do contato sensível com a própria realidade. E, portanto, se o racionalismo, um dos grandes pressupostos do racionalismo é justamente essa coisa de que a razão é inata, e não é só a questão da razão, mas também, né, Descartes, por exemplo, vai defender a existência de ideias inatas, então, portanto, elas nascem conosco, pelo menos algumas ideias. O empirismo vai se contrapor a isso, ou seja, para o empirismo, todo conhecimento tem como ponto de partida a experiência, não existem ideias inatas e, portanto, para a tradição empirista, a gente vai vendo claramente como essa questão da experiência é importante, aonde se estabelece ali dois pontos, né, fundamentais, ou seja, todo o nosso conhecimento provém, no fundo, da percepção sensível que nós temos do mundo que é exterior a nós. E muitos empiristas, enfim, vão chamar a atenção e, evidentemente, vão ter essa preocupação de explicitar como que é esse processo, né, da sensação, enfim, da percepção, mas sempre vinculado a essa questão da experiência, enquanto que os racionalistas, de uma certa forma, vão questionar essa questão da experiência sensível. Mas tem um segundo elemento que no empirismo também é importante, que é justamente não só entender ali de que todo o nosso conhecimento, ou novo conhecimento que temos, né, pressupõe a questão do mundo exterior e da percepção que temos dele, mas também essa questão que nós precisamos analisar com calma a atividade da nossa própria mente. Ou seja, como que de fato a nossa mente se comporta, como se constitui essa atividade interior ali presente na própria mente. Como que isso realmente ocorre e nesse processo de apreensão da realidade, como que a partir disso vão se formando as nossas ideias. Então veja que são duas correntes, duas posturas bastante, né, diferentes na forma de compreender, né, a origem das ideias,
né, o fundamento do conhecimento, o processo do conhecimento, etc. E da mesma forma como na tradição racionalista vai ter grandes nomes, na tradição empirista também, né? Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, George Berkeley, né? O próprio David Hume, aí não só empirista, mas também com alguns elementos de ceticismo, etc. Então, óbvio que alguns até chegam ao ponto de fazer uma outra distinção, mas que nem todo mundo concorda, mas alguns dizem que, na realidade, o que nós temos na modernidade, né, é um racionalismo. Só que, na realidade, você teria um racionalismo de vertente inatista, intelectualista, como de Descartes e outros, e teria um racionalismo de vertente mais empiristas. Então, para alguns, existiria só o racionalismo, né? Seja numa vertente intelectualista, inatista, ou numa vertente empirista. Outros, né, ou a maioria dos livros que os senhores lerem, vão fazer essa distinção mais tradicional, no sentido de que você tem o racionalismo de um lado, o empirismo do outro. Evidentemente que tanto o racionalismo como o empirismo vão enfrentar não só os seus críticos, mas os seus desafios e vão ter sim as suas insuficiências. É por isso que, no fundo, vão surgir depois outras escolas filosóficas e vertentes tentando encarar os problemas ou as questões ou as incongruências e insuficiências deixadas pelo racionalismo e pelo empirismo. Se gostou, deixa a sua curtida, compartilha o vídeo, como eu sempre digo, segue a bibliografia e leia, estude. Ignorância não é uma boa opção. Tchau, tchau.